Minha gente querida, boa noite, bem-vindos. Muita paz em todos os corações, em todos os lugares. E vamos começar as nossas leituras pelo livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, e a frase é de André Luiz. Aceite os agressores como irmãos enfermos necessitados de tratamento espiritual no pronto-socorro da oração. É uma forma mais saudável, mais compreensiva, mais fraterna de ver os nossos irmãos que ainda não estão preparados, né, para ter boas relações. Precisam de tratamento espiritual, precisam de oração e precisam da sua própria oração também. E vamos para o Livro dos Espíritos, que está falando da oração, da prece, no capítulo da Lei de Adoração. Kardec perguntou se a prece torna melhor as pessoas. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que nunca é recusado quando pedido com sinceridade. E Kardec faz ainda uma pergunta complementar. Como é que certas pessoas que oram muito, apesar disso, têm mau caráter, são ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até mesmo, algumas vezes, viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que o mérito está todo na longura da prece, fecham os olhos para seus próprios defeitos. Eles fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. Claro, né? Porque orar tem que vir do coração. E quando a gente ora, a gente se analisa. A gente está se comprometendo com Deus, está entrando em contato com Ele, entrando em contato com nós mesmos e com as nossas deficiências, nossos defeitos. E muitas vezes prometemos que vamos melhorar, prometemos nos corrigir, mas acabou a prece e às vezes a gente esquece. E aí é que está o problema. Então a gente continua a fazer as mesmas coisas que fazia antes, os mesmos defeitos, as mesmas negligências, as mesmas imperfeições, e só vai lembrar depois quando for rezar novamente. Então vamos prestar mais atenção no que a gente faz do que nas palavras, na beleza da nossa prece. O que importa é a gente melhorar. Essa é a grande intenção. Hoje vamos continuar a leitura da Gênese, do livro A Gênese. No capítulo São Chegados os Tempos, que a gente está falando sobre os sinais dos tempos. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados
que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo algum deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época pode-se operar um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore leva para dar frutos, do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. E aquela história, quem está no alto da montanha vê o todo, quem está na planície não consegue ter ideia da extensão. A visão não alcança. Então, o espírito mais adiantado, mais experiente, com mais bagagem, ele vai ter uma visão desse nosso futuro mais precisa, até porque nós somos muito previsíveis, né? Então, quando você vê o movimento geral, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer depois. E é isso que aconteceu na época de Jesus, quando ele fala das profecias, que para ele era facílimo de saber o que pelo comportamento de todos, o que havia de acontecer. E assim vamos terminar. A trovinha de hoje é de Pedro Silva, do livro Trovas do Mais Além. Humildade é flor sensível formada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acredita que tem. Começamos então nossa prece com uma poesia de Casimiro Cunha, Carta de Irmão, psicografada por Chico Xavier. Meu amigo, se procuras a nova revelação, não menosprezes na terra a própria renovação. Curiosidade é caminho, mas a fé que permanece é construção luminosa que só o trabalho oferece. A dúvida honesta e nobre tem a sua recompensa, mas sem o auxílio a ti mesmo, não terás a luz da crença. Conheço-te as aflições, as ansiedades, as dores, e reconheço-te a fuga nos planos exteriores. Inventas preocupações, carregas fardos mentais, multiplicas fantasias dos sentidos corporais. Complicando os teus deveres, tentando domínio inglório, padeces atormentado na sede do transitório. E vens pedir, pressuroso, soluções claras e extremas, contudo os desencarnados não resolvem teus problemas. Fenômenos para os olhos tomados à luta alheia, na maioria não passam de castelos sobre a areia. Antes de tudo, é preciso que ilumines a razão, buscando purificar o cérebro e o coração. Volta, pois, ao teu caminho, faze o bem, evita o mal, encontrarás em ti mesmo a vida espiritual. Nada vale observar nas estradas da existência sem o valor positivo da luta e da experiência. Espiritismo é uma escola de vida, verdade e luz que reclama do aprendiz a aplicação com Jesus. E assim, Senhor, estamos aqui trazendo as nossas imperfeições, analisando os nossos comportamentos, porque queremos
melhorar, queremos evoluir, queremos viver uma vida que prepare para o nosso momento espiritual, que nos dê força, sabedoria, fé, para que nos transformemos cada vez mais em bons espíritos, em pessoas melhores, em agentes do bem, em instrumentos do seu amor. E assim, deixamos fluir todas as nossas vibrações de paz, do nosso amor intenso, que possa ajudar aos nossos irmãos necessitados, que ainda se comprazem com o mal, com as falhas, com seus erros, ainda não são capazes de vislumbrar a sua necessidade de melhoria. E a Ele, Senhor, que endereçamos as nossas energias para que possam despertar suas consciências para o bem, para a transformação espiritual, para a mudança de seus comportamentos também. Sabemos que temos muito a trilhar, mas podemos ajudar a todos esses irmãos com a nossa luz, com o nosso amor, com as nossas vibrações de amor. Te agradecemos assim, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos e que podemos distribuir, multiplicar e dividir entre todos os nossos irmãos. Pedimos que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça em fé, em alegria, em amor, em compreensão. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.